Boa tarde, pessoal. Estamos então entrando no capítulo 4, o valor do signo linguístico. Então, vai pensar o valor em uma série de situações. Vai passar por pensar o que é o pensamento, como o pensamento se forma, como esse pensamento que se forma com signos e esses signos têm sua lógica, sua distinção entre si, como eles se organizam e onde estão a partir de que materialidade, a partir de que se poderia pensar qual é o lugar material da língua. Por último, então, vai abordar que determinadas palavras fazem seus joguinhos de palavras, y que en ellas hay un espíritu que sai à busca desse jogo. Então, é um capítulo que é muito psicológico e nos coloca, talvez, de forma mais precisa ao considerar o que a gente está fazendo quando flutua com nossa orelha por essas cadeias de significantes que se organizam no psiquismo. Assim, Saussure nos lembra que o pensamento, se não fosse com palavras, seria algo nebuloso, indistinto. Talvez cheio de imagens, de afectos confusos e contraditórios. No entanto, discriminar, colocar diacronicamente em uma linha de tempo, um tras de outro as palavras, permite então que a pessoa tenha seu pensamento um tanto mais organizado. Nesse sentido, a substância fônica, ou seja, todo aquele material, todas aquelas palavras que a gente desde criança aprende a reconhecer e a organizar, vai se ligando a uma outra matéria de constituição, que seria aquilo que fica como conceito, que fica como ideia. Então, naquela distinção entre imagem acústica por um lado, e por outro lado a ideia, se produz uma forma de tensão, uma forma de distensão. É aqui onde Saussure diz que o papel que terá então nessa a língua, nesse compromisso em relação com o pensamento, vai ser possibilitar então uma forma de relação intermediária. Uma parte da língua é som, outra parte da língua será pensamentos, conceitos. E terá então a necessidade do pensamento para situar-se numa linha de tempo de marcar suas subdivisões. Neste esquema que a gente tem no curso de Linguística Geral, a gente vê essas linhas verticais que escreve Saussure, e desse modo podemos pensar que se temos uma massa fônica e temos um pensamento confuso, haverá divisões. Essas divisões é o que ele vai considerar como signos e as vai considerar também como unidade, dizendo: quando recortamos uma palavra, por exemplo, uma, essas três letras U, M, A será uma articulação a outras palavras. Por uma parte tem o som e por outra parte tem a ideia de uma. A partir disso, quando se distingue uma, junto com ela vai a distinção do som e a distinção dessa representação psíquica. Temos aí, então, junto entre esse som e essas conceitualizações, essas representações psíquicas, uma forma e não uma substância. Que quer dizer? Ou seja, não tem aí algo material no sentido de que será algo palpável. Não é substância, sino que é a forma em que vão se
articulando esa serie de valores que se tienen de una palabra para otra. Vamos a ver cómo entonces las palabras se colocan en sus aspectos conceituais, diríamos, en el aspecto do que representan en relación con los son. De ahí entonces él tinha llegado à ideia de que, em lugar de imagem acústica e conceito, da palavra fônica e a ideia, ele denominaria significante a parte acústica, essa impressão que se tem de uma palavra. Ambas são psíquicas, né? Tínhamos dito. Tanto a impressão que fica na memória de uma palavra, quanto a ideia que evoca, são processos psíquicos. Né? E a relação que se tem então entre esse significante, que é a impressão acústica do que a gente escuta, e o conceito, que seria aquilo onde cai a significação, essa relação se vai estabelecer a partir de distinções que se vão fazendo entre palavras diferentes, de tal modo que a gente encontra semelhanças e diferenças. Então, vai dizer mais na frente que o espírito, quando tem que distinguir alguma coisa, busca, e então encontra alguma diferença entre uma situação de terror e de pânico e alguém que entra com receio, com certo temor. É diferente. Então o espírito vai dizer: não estava em pânico, vamos buscar uma outra ideia. Estava, e aí buscando a diferença, coloca que entrou com receio, em uma festa, por exemplo. Saiu em pânico ante um terremoto, por exemplo. Então, esse tipo de diferenças e semelhanças no dissociar é o que vai estar organizando a língua. Temos então, no capítulo 4, um primeiro inciso, um primeiro ponto, onde pensa a língua nessa relação entre o pensamento e a matéria fônica, onde aparecem esses esquemas como se fossem ondas. Logo que pensa o pensamento, logo que pensa, associar a relação entre a matéria fônica e os conceitos e o pensamento, vai então pensar o aspecto conceitual. Como esse conceito faz sua significação? O que significa pensar o aspecto conceitual? É deter-se a ver de que modo essa relação, uma vez a palavra esteja formada, vai evocar determinadas ideias. Então, dizem, essas umas também se vão diferenciando umas das outras. Experiências diferentes precisarão de palavras diferentes, mas também as mesmas experiências a vezes têm a tendência a uma única palavra. Um exemplo muito comum que aparece é o amor. O amor diz tanta coisa, mas tanta coisa que às vezes diz o contrário. Às vezes te amam tanto que te afogam, te amam ou te odeiam. Então, são palavras que você vê que se carregam de sentido. Se utiliza o amor para o vínculo com o bebê, o amor para o vínculo com um gatinho, o amor pelo que se sente de um modo enlouquecedor, por uma outra pessoa a qual se espera ter. Também se pode amar alguém a quem a gente quer se parecer e ser como tal, um líder, por exemplo. Então, essa palavra, quanto leva de prazer que às vezes nos confunde e utilizamos para dizer muita coisa sem discriminar. Esse tipo de exemplo me faz pensar que Saussure, ao tempo que ele está pensando na língua e no pensamento, e vamos ver como ele coloca diferentes exemplos, ele não deixa de estar colocando aspectos muito interessantes na psicologia, porque o ser humano enlouquece, poderíamos dizer, porque tem palavras vazias, que ele afetivamente esteja em um momento ou em outro momento de sua vida, em uma perspectiva ou em outra perspectiva, dependendo de que lado da lei, de que lado da proibição ele esteja se colocando, que vai ter então impossibilidade de distinguir algumas palavras e uma tendência a juntar outras palavras. Parece complexo, mas não é. Vamos em busca de mais
elementos de discriminação. Observem que logo de fazer ele toda uma cadeia de significantes e significados, pensando que eles se opõem uns a outros, por exemplo, medo, terror, receio, pânico. Isso é possível porque uma coisa é semelhante, ou seja, uma coisa diferente é diferente, entanto pode ser intercambiada por outras, pode ser trocada. Né? Ninguém vai trocar, por exemplo, uma moeda de um real por uma moeda de um real. Ah, tá, muito obrigado. Não, se se troca, se estabelece uma troca em razão das diferenças, mas as diferenças também se colocam em relação com as semelhanças. Como podemos dizer que o fulano é diferente de Mengano? Porque o fulano é alto, o Mengano é baixinho, miudinho, como dizem aqui. Então, esse tipo de relação estabelece também diferenças e similitudes em termos de espaços da linguagem. Chega então a esse momento onde Saussure vai dizer que no interior de uma mesma língua todas as palavras exprimem ideias vizinhas, se limitam reciprocamente e recear, temer, ter medo, só tem valor pela oposição que terá com suas concorrentes. Ele imagina então um universo, a língua, lembramos da língua, esse lugar virtual onde estão todas as palavras que todos nós em conjunto temos, e entre essas palavras concorrem por seus espaços. E também às vezes se confunde. Ele dá um exemplo, por exemplo, com decrepit, que ele vai dizer em determinado momento do livro, que originariamente se falava de uma parede que perdia sua cobertura, que tinha a cobertura que teria sobre os tijolos, era uma palavra que depois vai passar para a aparência humana, para dizer alguém está decrépito. E desse modo, ou seja, a gente consegue ver como as palavras fazem esses deslocamentos de seu sentido e como entre elas concorrem. Né? Bem, isto vai levando a ideia de que quando a gente escuta não só cadeias de sentido, sino também palavras que foram escolhidas porque o sujeito quer dizer algo. Mas, espera aí, não sabíamos que o sujeito inconsciente é um sujeito que tem complexos desejos às vezes contraditórios. Alguns deles ficam recalcados, mas não por serem recalcados vão perder sua força. E onde é que eles se aproveitam para emergir? Justamente, a língua vai possibilitar que, nessa dinâmica que as palavras têm, algo dessa vontade possa ser expressado. Há um parágrafo que eu gosto muito, diz: em todos esses casos, pois, surpreende o lugar das ideias dadas de antemão, valores que emanam do sistema da língua. Quando se diz valores correspondem a conceitos, subentende-se que são puramente diferenciais, definidos não positivamente por seu conteúdo, mas negativamente com outros valores do sistema. Que definir negativamente é dizer isto não é isso outro. O ser humano tem uma experiência, e é uma experiência que parece ser igualmente motivada, por exemplo, o déjà vu, esse sujeito que experimenta uma sensação de ter passado por isso, porque na sua história já tinha esses desejos que se apresentam nesta nova cena da vida. Então se poderia dizer aí que, mesmo sendo uma circunstância diferente, ou seja, dessemelhante, vai ser também capturada como se fosse aquilo semelhante. Quanto do posicionamento subjetivo, então vai ter de determinante, de ação, de agir em determinação das palavras, das leituras, dos posicionamentos que o sujeito possa ter. Agora bem, então,
como vai fazer a respeito dessa distinção que a gente tem como material quando a gente escuta? A gente escuta material, mas que tipo de material? São ondas sonoras que vêm batendo o tímpano, que batem no tímpano e faz vibrar, e isso vai então pelo caracol até determinado momento em que o nervo óptico descodifica, o óptico não, acústico descodifica, né? Então, a gente vê desse modo que ele diz, não é essa matéria que se trata, é outra materialidade, né? Por exemplo, num sistema de moedas, né? O que diferencia uma moeda de 2 euros de uma moeda de 1 euro. Se ambas são das mesmas cores e praticamente é o tamanho, será a quantidade? Ou será que a relação que se estabelece é de valores e não de que está feita a matéria? As notas, né? As notas podiam ser todas as notas do mesmo tamanho, inclusive da mesma cor, não haveria problema. Basta que alguma tenha um número e entre esses números sejam diferentes para que estabeleçam valores diferentes, né? O que faz a diferença? Então é o papel? Não. Né? É justamente que se torne um valor faz que uma coisa possa ser semelhante, mas ao mesmo tempo diferente. Não é praticamente na língua algo similar, não é a materialidade da onda sonora, sino que existe uma palavra diferente de outra. E nessa diferença é que se coloca, que se estabelece a ideia de valor. Então, chegamos a pensar que as palavras não têm substância, as palavras não têm significação. O verdadeiro elemento é um elemento incorpóreo. As palavras não têm nada, é só as diferenças que vão fazendo as formas. E desse modo também a gente tem que pensar que sua relação de palavra a palavra sempre tem certa relatividade, porque depende das outras palavras do contexto. Vamos a pensar na psicologia. E como uma palavra só vai ter um pouco de sua significação e sentido, entanto seja bastante escutada. De aí uma explicação por que a gente fica 20 minutos em silêncio para dizer uma palavra, uma pontuação. Escolher quando a gente sabe do valor complexo, dentro do complexo sistema psíquico, esse valor que vai ter determinado tema e que ficamos tão atentos também, e por esse incorporar essas puras diferenças, para quando surjam erros gramaticais, lapsos, sonhos, formações do inconsciente. Por último, então ele nos vai falar no aspecto material e nos traz diferentes letras T, né? Uma T como fazia eu quando era criança, outra T como fazia minha tia, outra T que parece mais um signo positivo que outra coisa, mas por que a gente sabe que é T? Porque não é D. T e D, apesar seja por escrito a diferença é mais evidente, no fonético, T e D é apenas uma explosão que parece fazer a T, enquanto a D é um pouco mais fraquinha, né? de dedo. E a respeito, por exemplo, de D e B, né? Uma é labial, a outra é dental, né? E quando escrevimos a parte gordinha olha para um lado e a parte gordinha da outra letra olha para a outra. Simplesmente por essas diferenças, que quando se juntam as letras, pato, gato, sapo e gato, vão ser palavras diferentes com mínimas diferenças. Essas diferenças vão se incorporando em uma língua e vão crescendo e vão concorrendo entre elas para surgir psiquicamente. O psiquismo que quer se expressar vai buscar sempre se há algo diferente situar e se há muitas diferenças tentará identificar. Tantas diferenças de afecto deixariam um sujeito muito distante daquela relação prazerosa que tinha na origem,
quando poucos objetos distinguia, né? Haveria então um prazer em um objeto e cada vez que então vai reconhecendo objetos prazerosos, pode confundir com objetos de amor e botar a tudo suas mesmas palavras. Os franceses amam tudo, né? Se eles dizem, gosto do chimarrão, do mate, né? Se fosse na Argentina, amo mate, amo mate. Getam. E, bom, além de dizer que amam, dizem que gostam. Também na Argentina, gostar tinha, me lembro, tanto o valor de gostar de alguém quanto de gostar de alguma comida. E aqui no Brasil, por exemplo, me lembro de ter escutado alguém que dizia que estava a fim de uma outra pessoa. Que para uma escuta em outra língua não ficaria claro que se tratava de um je t'aime, ou de eu te amo, ou eu te amo, diferentes formas de expressão. Por último, então, nos vai colocar Saussure em lo que é talvez uma das partes mais interessantes. Quando eu falava no começo, né, que se tratava de um texto bastante psicológico, me referia que vamos a ver como que não todo é negativo na língua. Isso me deixou mais tranquilo. Neste período, que a gente vê que há muita situação negativa em termos de construções sociais, perspectivas econômicas, perspectivas de saúde e de morte. Muita desconstrução que pareceria colocar o negativo como em uma hiperdimensão. Aí pensei, olha só quanto de niilismo, de escepticismo foi criado em pensamentos, em organizações, em posicionamentos das pessoas, com uma justa razão. As palavras com as quais pensavam são palavras negativas, por excelência, por própria definição. Não contém nada, a não ser, diz, com quanto o significado e o significante sejam considerados cada qual a parte, puramente diferenciais e negativos, mas sua combinação é um fato positivo. Com um fato positivo entre tudo que estamos escutando, ou seja, algo que não seja só puro vazio, existe, sim, o vínculo. Esse momento onde se produz uma metáfora, esse momento onde se enlaçam, e não é só diferenças, sino que parece que as diferenças acabam criando uma espécie de fato onde pensamento e linguagem, onde poderíamos dizer significantes e conceitos parecem que se amarram, se unem. São esses pontos de verdade, esses pontos de sentido. É isso! Então, não dá a verdade, não dá um momento de entendimento, uma sensação de prazer, uma sensação de tranquilidade, uma sensação de pausa. Amarrou esse barco que estava à deriva em algo que agora ele sabe mais, pode botar por escrito, né? Ganhando segurança nesse botar por escrito. Então, a condição que a gente está observando nesta descrição da língua é uma condição muito psíquica. Existem fatos positivos. Por exemplo, a constituição do eu. Quando eu falo, eu estudo, para chegar a isso, hay uma múltiple situação de diferentes experiências, leituras, pensamentos, anotações, falar diante de um vídeo, enfim, uma série de situações nas quais vai se colocar um fato positivo, fazer uma unidade, remitir isso a um traço próprio, traços positivos que a língua tem em seus encadeamentos quando se produz uma significação, quando se produz um instante de junção. Ele vai ainda a situar, acho que um último ponto, está na página, meu texto está na 168, são 2 páginas antes de terminar o capítulo 4. Dice que certos fatos diacrónicos son bastante característicos
diz que são inúmeros os casos quando dois termos se confundem por alteração fonética. Então ele, estudando a filologia e como as palavras podiam se modificar, compara decrepi com crispus e decrepit. É uma parte do texto onde ele vai descrevendo isso, que justamente as paredes que se corroem pelo passo do tempo e o rosto de um velho decrépito, isso aí vem justamente em uma junção de coisas que eram diferentes, mas palavras parecidas parece que tomam uma mesma significação. Bem, aqui, por exemplo, temos palavras como massa, que não diz de uma massa, mas diz de algo que é bom, é massa. Uma palavra que se utilizava, né? E você vê, bom, aí parece que às vezes, se a gente, dependendo como vê o movimento dos sentidos, em determinadas épocas vão modificando seus lugares. E num momento mais na frente ele diz: infalivelmente, a diferença resultante será a se fazer significativa, nem sempre conseguirlo na primeira tentativa. Ou seja, haverá o espírito mais tentativa de distinguir palavras, saber se uma coisa deve ser denominada de um modo, pode uma mesma palavra falar de duas coisas boas, ou precisará de toda a diferença ideal que o espírito sinta, que perciba o espírito, ele buscará exprimir-se com palavras diferentes. Quer dizer que quando o espírito vem buscando palavras para se expressar e se fazer pensamento, se ele vê que determinado reconhecimento de si ou do outro, do meio, precisa de uma distinção, ele vai distinguir. Como que ele nota que a busca que o espírito faz através da linguagem, um instrumento que permite agir e votar-se ativamente ante seu meio. E ao contrário também, quando ele, o espírito, vem com as suas experiências, toma um mate, e vem logo e toma um gole de alguma outra bebida que também sentiu amarguinho e que tinha diz, mate. Talvez não era o mesmo mate. Talvez o mate tenha algum outro tipo de erva, mas ele reduziu tudo e identifica a mesma experiência. Isto nos diz um potencial muito importante para nós pensarmos o que se faz quando a gente escuta, ou seja, quando a gente deixa o sujeito desplegar todas as suas cadeias de significantes que evocam uma língua que contém nele desde antes dele chegar ao mundo. Uma língua que constrói os ideais conceituais que ele tem e que gostaria de atingir. Ele então irá navegando pelas palavras, a gente acompanhará essa flutuação de uma atenção flutuante, sem dar sentido apressurado, sem tentar amarrar as coisas, deixar que ele mesmo faça esse momento positivo em onde ele acha que ele vai entender mais e melhor aquilo que vem falando. Por outra parte, nós confiamos que se em algum momento alguma vontade ele discrimina, uma boa parte dele tentará citar em palavras. Mesmo que seja um desejo proibido, sim. De fato, aí está a grande dificuldade de ser humano. É que por uma parte, às vezes a gente enxerga determinadas situações a partir das diferenças. E aí sai em busca da diferença, tentando nomear e reconhecer. Mas, ao mesmo tempo, uma parte do sujeito, por exemplo, recalcada, afastada nesse momento, mais inibida ante uma outra parte do mesmo sujeito que ora estava mais de carnaval e ora estava mais com vontade de condenar, vai poder fazer então uma outra leitura. Ante essas impossibilidades, como será que chegará a ser escolhidas as palavras e, consequentemente, o entendimento? Bem, vai dizer Saussure,
é um sistema muito complexo, né, no qual o que a gente pode colocar é que não se tem uma substância, ou seja, não há uma verdade material. Se trata de construções, né, e estas construções se dão uma forma, e essa forma é singular a cada uma das subjetividades, a cada momento em que a fala vai fazer exercício de linguagem, vai fazer o exercício da comunicação. Bom, desse modo ele caracterizou o valor em seu sentido conceitual, em seu sentido material e em sentido total por oposição de um significante a outro significante. No futuro, vocês vão escutar bastante a ideia de que um significante representa um sujeito para outro significante. O que quer dizer, em algum modo, em alguma medida, que algo que vocês escutem sempre vai estar remetido a outra coisa que vocês escutem. Então, e o que representa isso que vocês escutam é um sujeito, mas é um sujeito recalcado. Então, só a nível de significantes, a gente vai, através desses valores, reconhecer o momento em que o sujeito pode se expressar por uma troca, por uma escolha, por um movimento que vai se dar entre essas palavras, essas imagens acústicas que formam parte da língua que nos abraça. Um abraço e nos vemos daqui a pouco na aula de hoje, né, de dia 30 de abril de 2020.